Então, agora, aparece para vocês aí a tela? Tá aparecendo. Sim. Está aparecendo? Então, beleza. Então, tá. Então, método de separação de misturas. Então, eu vou por parte que eu vou falando, tá? Vou comentando aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Ok. Vou botar aqui. Então, introdução, né? Então, quando a gente fala sobre método de separação de mistura, a gente vai ver o seguinte: o que é esses métodos? O que são esses métodos? E às vezes a gente pode ficar muito preso na situação que o método é algo que está restrito a um laboratório, um cientista que vai fazer, que vai estar participando, tem que ter toda uma técnica, e quando, na verdade, nós vamos ver que não é bem assim. No nosso dia a dia, de alguma forma, esses métodos, eles estão presentes em nossa vida. Então, quando a mãe, por exemplo, ela cata um arroz, cata um feijão, quando o pedreiro ali, no seu trabalho ali, ele faz o processo ali de peneirar areia. Então, tudo isso aí tem o quê? Os processos de separação de mistura. É claro que nós temos processos mais complexos, que envolve, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho à frente, a questão do petróleo. Nós vamos ver os processos mais complexos, por exemplo, nas estações de tratamento de água. Mas esse processo complexo de estação de tratamento de água, a gente tem, por exemplo, de algo muito simples na nossa casa, no filtro da nossa casa, que possui velas, né? Aquelas velas de filtrar, aquele filtro de barro. Hoje, ainda que nós tenhamos na nossa casa um filtro ali elétrico, com água gelada, ele não deixa de ter um filtro, ele precisa de ter esse filtro. Então, de uma forma ou de outra, o processo de separação de mistura, ele está presente na nossa vida. Então, a maioria dos materiais existentes na natureza, eles encontram sobre a forma de uma mistura, né? E essas misturas, como nós falamos, elas podem ser homogênea ou heterogênea. Homogênea porque ela apresenta uma característica apenas, mas é uma mistura que tem mais de uma substância presente. Ou ela pode ser heterogênea quando ela apresenta duas ou mais fases, né? Então, como a gente deu exemplo na aula anterior, se você faz uma mistura de água e areia, você consegue diferenciar as fases. Então, para que o homem ele pudesse utilizá-las, né, foi necessário, então, criar esses métodos para separar essas diversas substâncias. Então, um exemplo que você vai ver no fundo dessa tela, no slide, a gente tem aí um local, né, onde nós temos essas coisas brancas aí, isso aqui é o sal de cozinha. Então, isso aí é um processo de separação de mistura, a partir da água do mar, faz-se piscinas, vocês vão ver ao fundo aqui, e aí, então, retira-se, né, pelo processo da evaporação, esse sal, ele é obtido. E assim também com os componentes do petróleo e outras impurezas da água contaminada, como é o caso do processo de tratamento da água, por exemplo, na estação de tratamento que é a Copasa. Então, a gente tem aí alguns critérios para separação de misturas, né? Não pode ser, simplesmente, não se faz isso de qualquer maneira. Na nossa casa, por exemplo, a gente vai coar um café e ninguém vai preparar coar um café com água fria. Você vai sempre usar o quê? A água quente para coar o café. Então, tem um critério para fazer isso. Então, na química, né, a gente tem o quê? Para separar substâncias presentes em uma mistura, é preciso, então, conhecer as características físicas e químicas dessas substâncias. Por quê? Para saber como que elas vão reagir à forma como nós vamos tentar o método de separação de mistura. Então, o que se a gente avalia dentro da ciência, dentro da química, em um laboratório? A composição dessa substância, dessa mistura, a sua densidade, o tamanho das partículas, né? A solubilidade, a capacidade dela dissolver ou não na água, por exemplo. A gente vai falar, já falou, né, a questão da água, que é o solvente universal. A capacidade de dissolver e a capacidade também de ser dissolvido, porque tem as duas coisas. A água não vai dissolver tudo. Então, tem toda essa situação. A temperatura de fusão, que é a temperatura que a substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido. A temperatura de ebulição, quando nós colocamos uma substância para ferver, né? E a quantidade de fases que estão presentes nessa mistura, dentre outras propriedades. Então, essas são as mais importantes que nós temos. Então, a gente tem esses critérios, então vai analisar, só que no dia a dia, como eu falei com vocês, nós vamos mesmo no nosso conhecimento geral. Então, quem vai preparar um café, ele vai utilizar água quente.
Quando você vai dissolver, você vai preparar um copo de água com açúcar, por exemplo, ninguém vai esquentar a água para dissolver açúcar. Ele já sabe que pode preparar a água com açúcar com água a temperatura ambiente, da mesma forma a água com sal. Então, são coisas que nós aprendemos no nosso dia a dia e às vezes a gente não sabe por que está acontecendo. Mas tudo isso tem uma explicação, né, química dentro da ciência para a gente poder entender por que isso acontece. Então, aqui agora, a gente tem os métodos de separação de misturas, né? E a gente vai falar aqui hoje dos métodos de separação de misturas homogêneas. Lembrando que essa palavra homo, ela quer dizer igual, né? Então, substâncias, misturas, né, homogêneas. Homogêneas porque ela apresenta apenas um único aspecto, apenas uma única fase. Então, é uma mistura homogênea, nós vamos ter sempre, né, dois componentes. Um é o soluto e o outro é o solvente. O soluto é aquela substância que vai ser dissolvida, ou que pode ser dissolvida. E o solvente é a substância que dissolve o soluto. Geralmente, no nosso dia a dia, o solvente ele está sempre representado pela água. A água, ela dissolve uma grande quantidade de solventes, de solutos. Então, você dissolve a água, usa a água para dissolver o sal, o açúcar. A água está presente no nosso organismo, então, circulando ali como sangue, e ali imerso nessa água, que é o sangue, nós temos ali os sais minerais, né, dissolvidos e de grande importância. Então, a água era considerada o solvente universal. Por que solvente universal? Devido a essa característica de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Existem uns solventes aí que nós chamamos de solventes orgânicos, né? Então, o thinner, por exemplo, é um tipo de solvente, né? A gasolina, ela pode atuar como um tipo de solvente. O querosene, ela pode atuar também como um tipo de solvente. Pode, né? Mas isso aí em casos específicos. Então, o thinner, por exemplo, na questão de tinta, dissolver, diluir a tinta. Então, nós temos essas questões, tá? Mas no dia a dia, no nosso cotidiano, o que nós temos é a água atuando aí, então, como um solvente, na maioria das situações que nós vivenciamos. Então, daí ela ser considerada como um solvente universal. E aqui, então, nesse exemplo, eu tenho o exemplo do PET também, tá? Ele vem uma solução de água com açúcar, e ele mostra aí no primeiro frasco aí, um copo com água, né? Uma colher de chá aí com açúcar, que é o soluto, e a água é o solvente. Quando nós misturamos esse sal, a água, nós esperamos que ele dissolva. Então, só fazendo uma palhinha, um parêntese. Se a gente colocar uma quantidade de açúcar maior que a quantidade de água, mas eu vou encher o copo de açúcar? Não. A água, ela tem a propriedade de ser o solvente universal, mas tem uma quantidade que ela vai conseguir dissolver, que a água, como solvente, vai ter uma quantidade de soluto que ela vai dissolver. Se a quantidade de soluto, no caso o açúcar, ele for além dessa capacidade que a água consegue dissolver, simplesmente o excesso vai ficar depositado no fundo do recipiente. Por isso, então, que a gente tem que ter uma proporção, uma medida, tá? Aí a gente fala que, nesse caso, quando acontece isso, a solução está saturada ou concentrada. Quando a gente coloca menos soluto do que solvente, a gente fala que a solução está diluída, ou seja, tem mais solvente do que soluto. Então, tudo tem uma proporção. Um dos métodos agora, né, a gente está falando aqui, um dos métodos agora, que a gente vai estar falando aqui, é a vaporização. Vaporização, a gente já falou anteriormente, né, que ela pode ser a evaporação ou ela pode ser a ebulição. Então, quando eu falo vaporização, são os dois processos. A evaporação, ela consiste em deixar a água, né, da mistura, que no caso aí o solvente, evaporar pelo calor do sol. Então, geralmente, a gente vai observar isso aí nas salinas, como nós vimos ali na entrada, né, no início da atividade. No início da atividade, nós falamos ali sobre essa questão das salinas. Então, o calor do sol, ele vai fazer com que a água evapore e deixe apenas o sal. E aí, então, o sal recebe tratamento. Então, esse processo é utilizado aí nas salinas, né, no mar. No processo de evaporação, o líquido, uma desvantagem agora é o seguinte, né, que nesse processo aí nós temos que o líquido, ele se perde para a atmosfera. Então, se nós quisermos, então, não quisermos ter essa perda, a gente pode usar um outro processo,
que é um processo chamado de destilação, que é essa imagem que eu passo, que está na tela para vocês aí. Então, aqui a gente tem um processo de destilação bem simples, né? A água ferve, ela é recolhida aqui em um recipiente, que é chamado de condensador, e aí então ela transforma, na verdade, ela transforma em vapor d'água. Ela só aqui, essa parte aqui, de um lado aqui, vai estar conectado à mangueira, à torneira, para circular água fria do lado de fora desse condensador, de maneira que a água ela volte ao estado líquido e é recolhida nesse recipiente. Então, esse processo de destilação é para que a gente consiga obter água pura, né? Então, aqui somente água. Ela não vai ser uma mistura, vai ser água pura. Esse tipo de água destilada é utilizada nos laboratórios, na realização de exames, na preparação de reagentes de laboratórios, produtos farmacêuticos, e aí vai. Tá? Baterias de automóveis, as mais antigas, né, quando se usa água para fazer a recarga, né, ali completar, então usa água destilada. Então, essa é a evaporação, nós já falamos na aula anteriormente. E o outro que é a ebulição, né, que é um caso particular de vaporização, que é quando nós fornecemos calor à água, e aí a água vai evaporar, né, vai sofrer vaporização, vai passar do estado líquido para o estado gasoso de uma forma mais rápida. A gente, na verdade, está o quê? Acelerando o processo, se comparado com o que nós faríamos quando a gente deixa simplesmente a água secar num processo de evaporação, processo normal pelo calor do sol. Depois da ebulição, nós temos aí a destilação simples, que foi o que eu mostrei para vocês agora no primeiro slide, né? Da evaporação ali. Então, a destilação simples, a gente vai usar aqui esse aparelho, na verdade é um sistema, que é chamado de destilador. Aqui, no laboratório hoje, a gente não usa esse monte de vidro, pode-se ter, tá? Mas a gente tem aí equipamentos mais sofisticados, que a água, o equipamento, ele é como se fosse uma torre, ele é ligado na torneira, liga-se na tomada e com a resistência que existe dentro desse aparelho, ele já aquece a água e já faz o processo. A gente não vê nada. A única coisa que a gente percebe é que a coluna de água que tem dentro dele, ela enche de água destilada. Então, esse é um aparelho, então, chamado destilador. Se você procurar na internet, você vai encontrar modelos de destilador caseiro, né? Para a gente fazer uma prática, se fosse o caso, se nós estivéssemos numa aula presencial, a gente poderia usar esse sistema feito à base de garrafa PET ou de suporte, coisas simples, para poder fazer esse processo de destilação. Mas aí a gente precisa ter todo um cuidado, né? Se ainda mais se for trabalhar com água quente, porque se não for bem feito, você pode queimar. E no laboratório também a gente tem todas as condições de segurança para executar esse processo. E hoje, a cada dia que passa, a tendência é aperfeiçoar. Então, o que nós temos os destiladores, a gente não tem contato, né? Como eu falei com vocês aí. Simplesmente a gente conecta isso próximo à torneira e depois só recolhe a água que já foi destilada. É muito prático. Então, aqui a gente vai ter água pronta, né, para o uso, como eu falei para vocês aí. Também laboratórios, farmácias, né, de manipulação e outras coisas, né, importantes aí no dia a dia da indústria. A outro ponto aqui é a destilação fracionada, né? A destilação fracionada é um método mais complexo, porque, como o próprio nome diz aí, fração. Então, aqui nós vamos ter uma mistura homogênea, né, de líquidos, e elas vão ter o quê? Temperatura de ebulição próxima. Essa solução ela é aquecida e separa-se inicialmente. Então, devido à densidade aí, essas substâncias, elas aquecidas, elas se separam mais rapidamente. Então, nós vamos ter as substâncias que são consideradas, vamos dizer assim, mais pesadas, substâncias que são mais leves. Então, é o que ele fala aqui, o líquido com menor temperatura de ebulição, ele assim, né, sucessivamente, até a separação dele. Então, com menor temperatura de ebulição, ele vai evaporar mais rapidamente, e aí, então, ele vai se separar da substância. Até a separação do líquido, né, com maior temperatura de ebulição, a separação por completo. Esse processo, ele é utilizado na separação do petróleo, né? O petróleo é uma mistura homogênea, né, de diversas substâncias orgânicas. Ele tem ali o que a gente chama de hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos são compostos formados aí, né, que apresentam átomos de carbono e substâncias inorgânicas. Então, ele é encontrado em regiões profundas da crosta terrestre ou em regiões oceânicas. Então, o petróleo, ele pode ser encontrado tanto no oceano quanto fora do oceano.
Então, aquela coisa, só o oceano que retira petróleo? Não. Olha o Oriente Médio, né? Oriente Médio, vários locais de exploração de petróleo acontecem nos desertos. E aqui, então, eu coloquei uma plataforma de exploração de petróleo, só para você entender. O petróleo, né? Então, aí agora o uso do petróleo. Então, ele tem essa característica, né? Viscoso, escuro. Independente da região em que o petróleo ele foi extraído, ele possui uma coloração sempre negra e sempre apresenta aí diferentes quantidades de substâncias químicas. Então, por esse motivo, que ele vai ter uma classificação. Ele pode ser classificado em leve, médio ou pesado. Então, essa classificação é de acordo com as substâncias que são encontradas nele, tá? Então, o petróleo que é retirado aqui no oceano do Brasil, ele pode ter diferença do petróleo que é obtido lá na Arábia Saudita. Por quê? Características diferentes. Então, isso vai fazer com que ele seja classificado então, em leve, médio ou pesado. E como que eles vão saber dessas características? Através de pesquisas de laboratório. Então, tem as pesquisas que eles realizam para detectar a qualidade desse petróleo, né? O que está presente nele. O petróleo, na sua forma cru, né, somente extraiu o petróleo e vai comercializar? Não. Ele não tem utilização, não tem validade, vamos dizer assim. Ele precisa passar por um processo aí de transformação, né? Ele vai precisar, aí a gente tem aí os locais que vão trabalhar esse refino do petróleo. Então, aí o que a gente tem aí, né? Porém, as mais variadas substâncias que constituem apresentam utilizações fundamentais no dia a dia do ser humano. Então, de acordo com essa extração que eles fazem do petróleo, é que eles vão conseguir aí os seus derivados que vão ser utilizados no nosso dia a dia. Para que as substâncias presentes no petróleo sejam utilizadas, então é necessário realizar a separação de cada um desses componentes presentes. Então, aí ele vai ter utilidade no nosso dia a dia. Além de serem separados, os componentes do petróleo ainda podem passar por outros processos químicos. Que processos são esses? Transformação de um material em outro. Então, nesse processo aí, ele pode mudar, né, pode mudar a sua característica e transformar no outro material, para aumentar ainda mais, né, o número de substâncias que eles podem, então, aí ser obtidos. Então, esse processo facilita, então, nós conseguimos aí as frações, né, do petróleo, o que realmente, então, vai ser comercializado. Então, dentro dessas frações mais conhecidas do petróleo, nesse processo de destilação fracionada, nós temos aí a gasolina, né, que é um combustível, o querosene, que também é um combustível, o nafta, né, nafta é utilizado como matéria-prima de produção de plástico, então o plástico ele vem do petróleo, então uma característica, né, de alguns plásticos aí, a origem do petróleo. O óleo diesel, que também é um combustível, óleos lubrificantes, a massa asfáltica, né, o asfalto, aquele piche, aquilo tem a origem aí do petróleo. O betume, ele é utilizado aí para impermeabilizar embarcações, né, para não deixar passar água. E a parafina, é aquilo que a gente conhece aí da vela, aquele material, aquilo a origem dele é o quê? O petróleo. E o gás liquefeito, né, o gás de cozinha, o gás que nós temos aí nas nossas casas. Então, ele também, a origem dele é o quê? É o petróleo. E então, como que se obtém o petróleo? Então, o petróleo precisa de sofrer o quê? Uma destilação fracionada desses componentes. Então, a gente tem aqui uma fotografia de um local, então, que é um local que faz, então, a destilação dos componentes do petróleo. Então, aqui, a gente faz, são torres, né, vocês estão vendo aqui, são torres para fazer essa destilação fracionada. Então, não é algo assim bem simples, muito pequeno, tem toda uma estrutura, tem todo um investimento, toda uma tecnologia para se conseguir obter essa separação desses componentes que nós falamos aqui anteriormente, que é a gasolina, o querosene, o nafta, né, o óleo diesel, lubrificante. Então, esse é o processo aí que eles precisam de ter para conseguir esse resultado. E aí, como que acontece essa destilação fracionada? Então, aqui tem um modelo, isso também está no PET de vocês, né? O petróleo, ele é submetido ao aquecimento, tá? Então, você vai ver aqui na setinha aqui ao lado, a entrada de petróleo cru vai entrar nessa estrutura, e ele, então, vai ser submetido a aquecimento a diferentes pressões.
o que faz com que seus componentes passem para o estado gasoso. Aqui entra agora aquilo que nós falamos sobre o ponto de fusão, o ponto de ebulição. O petróleo, ele ferve a quantos graus? Então, é em cima disso, dessa forma que eles vão separar, então, o petróleo. Então, o que a gente tem aqui? Eu não coloquei a outra figura, tinha uma outra figura aqui, que mostrava alguns outros pontos. Mas aqui você vai ver pequenininho aqui. Então, por exemplo, aqui, 350 graus, né? Quando ferve a 350 graus, vamos pegar aqui o GLP, que é o gás de cozinha. Quando ele vai passar a vapor a 50 graus. Então, quando se ferve o petróleo, ele é o primeiro que vai ser separado. A 50 graus, ele sofre ebulição. Nafta sofre ebulição a 120 graus. Aqui, o querosene, aqui não está com a temperatura, mas aqui a gente tem o óleo diesel, 250 graus. E aí vai, cada uma dessas substâncias, né, com uma propriedade, uma característica diferente. E isso, então, permite fazer a separação dessas substâncias e aí os seus derivados serem comercializados separadamente. Frisando aqui, o petróleo em si, bruto, ele não tem validade. O que tem validade é o quê? É após o processo de destilação fracionada, para conseguir aí os produtos. Então, agora, a gente vem, então, para as atividades, tá? As atividades que estão no seu PET, Então, a primeira atividade, né, a primeira questão, vamos pegar aqui as primeiras questões, né? Você vai olhar, tá no seu material. Então, a primeira pergunta: qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Aí você imagina aí, né? Hoje, imagina, eu falei aqui do café, o pedreiro fazendo ali, peneirando areia. Então, esses são alguns exemplos mais simples. Agora, nós temos aí os processos aí, por exemplo, a Copasa, com o processo de estação de tratamento de água. Há um processo de separação de mistura ali. Então, diante desses pequenos pontos aí, pequenas pontuações, qual que é a importância do método de separação para a sociedade? Alguém quer falar? Então, vamos passar aqui. Então, para a sociedade, né, a maioria das substâncias encontradas na natureza, ela encontra-se na forma de mistura. Quase tudo está na forma de mistura. Daí, então, a necessidade desses métodos de separação. Então, o exemplo aí, preparo da água para medicamentos, os métodos utilizados nas estações de tratamento de água, a obtenção dos derivados do petróleo. Então, tem uma grande importância, né? Então, isso facilita o dia a dia da população, de várias formas. A gente poderia falar aí, né? A gente fala aqui, olha a nossa questão dos produtos farmacêuticos. Já imaginou se a água de injeção fosse simplesmente água de torneira? Ia dar reação. Nós falamos aqui na preparação de cosméticos, da mesma forma. Nós fazemos o nosso dia a dia na nossa casa. Falei aqui, o café, você vai coar, você vai separar ali o café, então você conhece ali as propriedades, você precisa de um filtro para fazer a separação ali do pó, que é o soluto, e do solvente ali, que é a água. Então, tem toda uma situação envolvida nisso. Número 2, por que a água é denominada solvente universal? Alguém quer falar? Então, a gente falou isso aí também, né? A água é considerada solvente universal. Por quê? Porque devido, né, à sua capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Nem tudo ela vai dissolver, claro, mas a maior parte da natureza, no nosso dia a dia, a água está presente, funcionando aí como um solvente universal. A pergunta 3, Então, nós falamos aí que uma vantagem da destilação simples. Então, a destilação simples, nós vimos que ela é mais rápida, né? Então, se eu fosse separar aqui um componente água e sal, por exemplo, usando a evaporação, eu teria um processo mais demorado. Já na destilação simples, como eu forneço calor, eu consigo acelerar esse processo. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, que na destilação simples, eu não tenho a perca de água. Então, a água sai do estado líquido, vai para o estado gasoso, e depois ela volta para o estado líquido, ela é recolhida no recipiente. Na evaporação, eu vou deixar, por exemplo, aí a água nas salinas, aquelas piscinas, a água vai evaporar, a água volta para a atmosfera, claro, depois ela retorna, mas então eu não tenho como aproveitar de imediato essa água.
Tá? Então, essa é uma das vantagens. Né? Então, na destilação simples, o líquido é evaporado e o vapor é coletado, o que não acontece na evaporação, que apesar de lento, não é utilizado como na destilação simples. Outro ponto aqui, né, falei agora também, na destilação simples o processo ocorre mais rapidamente quando comparado à evaporação, que é um processo lento e depende do sol. Questão número 4, a gente tem aqui a seguinte situação. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora indique os métodos que podem ser aplicar a cada um dos casos, né? Então, você tem aqui, por exemplo, água e álcool. Poxa, você misturou água e álcool. Tem como desfazer essa mistura? Nós falamos aqui. Será que eu poderia usar o processo de evaporação para separar essa mistura? Evaporação, a gente vai ver que não dá, alguém vai se perder. Então, nesse caso, eu posso usar o quê? A destilação fracionada. Por quê? Porque ela vai separar substâncias, misturas, né, homogêneas, de líquidos com pontos de ebulição bem próximos. Então, esse ponto, né, que ela sai do líquido para o estado de vapor. Então, a destilação fracionada é um processo que poderia ser usado aqui nesse exemplo. A letra B, né, eu tenho água e sal. Como que eu posso fazer para separar água e sal? Foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Né? A gente pode usar o método da evaporação e nós podemos também usar o método da destilação simples, ou um ou outro. Lembrando que a destilação simples ela vai acontecer de forma mais rápida. A letra C, né, o petróleo também, agora, creio que todo mundo mata essa, né? Como que eu vou separar os componentes do petróleo? Então, aqui eu tenho a destilação fracionada. A questão 5 agora, também uma pergunta para a gente pensar. Um dos métodos de separação do sal de cozinha, da água do mar, é feito em salinas, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade, construídos na areia, com a ajuda do sol e dos ventos, que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. Então, tá aí. Nós falamos anteriormente aí, né? Então, a água do mar, em determinados locais, eles armazenam isso em pequenas piscinas e depois, então, pela evaporação, pelo vento, essa água, ela sofre uma vaporização, evapora, ficando apenas o sal. Então, agora a gente vai para a pergunta, né? Com base nesse texto acima, responda. Qual é o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e da água, né? Então, aqui, de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, qual é o nome do processo físico, né, que auxilia a separação do sal de cozinha e água? Qual que é o nome do processo? Será que aqui houve destilação fracionada? Aqui houve um caso de evaporação, tá? Evaporação. Agora, a letra B, quais são os pré-requisitos, né? Ou seja, o que é primeiro necessário, né? Para que na região, olha só, que são os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado. Então, será que se eu fizesse uma extração de sal nesse contexto aqui, no local frio, será que eu ia conseguir obter o sal dessa forma que é obtido aí? Então, os pré-requisitos necessários para que essa região, né, tenha esse sal separado da água. Então, o pré-requisito é que se tenha o quê? Sol, né, o calor e ventos intensos, porque o vento, ele ajuda aí no processo de separação de mistura, uma vez que, né, o calor, olha só, tem o calor, né, nós temos aí o processo de evaporação, então ele vai contribuir na movimentação dessas partículas. Então, o sol, né, aí com o calor e o vento intenso, eles vão favorecer ou são pré-requisitos para que aconteça esse processo aí de separação de mistura. No caso aí, água e sal. Pergunta C, né, que outro método pode ser utilizado para a separação de sal e água nesses casos? Então, aqui a gente falou que é a evaporação, mas o outro método que nós poderíamos utilizar aqui seria a destilação simples, tá? E agora aqui acabou, tá? Não temos mais, né, nessa semana aqui, ela acabou.
Agora, o que nós vamos ter? Né? Então, a nossa... Vou parar aqui. Então, a nossa próxima aula agora, né, o nosso próximo assunto, ele vai ser sobre misturas heterogêneas, tá? Mistura heterogêneas. Então, nos mesmos moldes aí, qual que é a diferença? Existem aí algumas diferenças. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui.